A Selic está em queda, né? A Selic está em queda, já teve 5 cortes de meio ponto percentual, está 11,25%. O mercado acredita que vai terminar em 9% o ciclo de corte. Eu sou mais otimista para o ciclo de corte de juros. Eu acho que vai para baixo de 8%, acho que vai para 7,5% os juros. Assim, como a gente conversou, o Banco Central é formado de 8 membros, né? 4 foi o novo governo que colocou. Então, esses aqui devem tender para cortar mais os juros, porque é uma das promessas de campanha aquecer a economia. Então, eles querem aquecer a economia. Então, os novos 4 membros que foram eleitos pelo presidente Lula vão tender a cortar os juros, no meu ponto de vista, tá? Cada um tem a sua opinião. E isso é positivo? Isso é positivo para a economia. Tá. Isso pode prejudicar a inflação. Mas tem muitos economistas que acreditam que os juros ainda estão no nível restritivo, então que há muito espaço para cortar os juros sem causar inflação. E se os americanos cortarem os juros, melhor ainda, porque a gente tem espaço, porque eles não vão puxar o dinheiro e não vão, porque se sobe o juros nos Estados Unidos, sobe o dólar. Porque se todo mundo quer mandar o dinheiro para os Estados Unidos para aplicar em produto de renda fixa, compra dólar, sobe o dólar. Então, se eles abaixam o dólar ou abaixam os juros, cai o dólar. E se cai o dólar aqui, desacelera mais a inflação nossa. E se desacelera mais a inflação nossa, dá para cortar mais ainda os juros. Então, todo esse ciclo é virtuoso para nós. O ministro Tarcísio, hoje governador, fechou contratos de quase R$1 trilhão que tem que ser investidos aqui nos próximos 7 anos agora, porque já passou um, que era isso que o Paulo Guedes gritava: o Brasil está condenado a dar certo, o Brasil está condenado a dar certo. Está entrando dinheiro de tudo quanto é lado. Além disso, né, cada um pode ter a opinião que tenha política, né? O presidente Lula, ele tem uma imagem lá fora que é positiva. Então, já subiram nota, já revisaram perspectiva de nota, está entrando bastante dinheiro, né? Qual que é o problema aqui? O rombo fiscal. Se desgovernar o rombo fiscal, né, isso aí é impeditivo para corte de juros, né? Isso estressa o investidor estrangeiro, que pode sacar o dinheiro, que dispara o dólar, que faz a inflação acelerar, que piora a situação dos juros. Mas estamos cuidando disso? Eu não, assim, para você cuidar do rombo, quando você está em casa, está devendo dinheiro, está com um buraco, você tem que cortar custos. Sim. Custo é igual unha, tem que cortar todo mês. Mas essa lógica do que eu faria em casa se aplica ao que eu faço no Estado? Se aplica em qualquer lugar. Para mim, se aplica. Não sei a opinião do Sam. Eu acho que tem um problema grave que eu brinquei lá no Pânico, mas pegou 2 coisas. Primeiro que eu falei, olha, os meninos do PT parecem a carreta furacão, assim. Que nem a carreta furacão, aquele trenzinho, não é um Mickey bonitinho, é um Mickey meio torto, é um fofão, zoado, é a turma da Mônica. O Capitão América esquisito. É isso. E eu brinquei também que o Haddad é o Mauro Shampoo. Tem um time que é o Ibis, que é conhecido como o pior time do mundo. E o Mauro Shampoo era o atacante, é o homem-gol deles. Então o Haddad, eu acho que é o melhor do corpo. Por que eu estou falando isso? Porque ele tenta buscar déficit zero disso. Agora, existe, de novo, voltando ao que eu falei no começo, um dogma do PT, que é muito ruim, que é assim, olha, vamos gastar como se não houvesse amanhã, vamos aumentar a dívida pública, que esse é o jeito de crescer. Isso é um erro, isso é um erro. A nossa dívida é maior que a dívida da Argentina. É mais perigosa que a dívida da Argentina? Não, porque a dívida da Argentina é em dólar, a nossa é em real e a gente pode emitir real. Só que emitir real gera inflação, e para conter a inflação você precisa de juros. Se tem dívida alta também, para você pegar empréstimo, você precisa aumentar juros. Então, não é igual, mas é muito alto e está aumentando, e não parece cortar. Então, isso eu acho que é o mais preocupante, assim, é o dogma. E outra coisa que volta... Só corroborando o que você está falando, tem outro problema também, que é o quê? Os Estados Unidos, a Europa, os caras se endividaram que nem louco para sair do Covid. Então, o planeta está... A dívida dos Estados Unidos é 9 trilhões de dólares, é impagável. É impagável. Eles estão devendo por 100 anos. Então, fica todo mundo imprimindo dinheiro, gastando que nem louco. Aí como é que se segura as pessoas em outros países? E ninguém se segura, aí o pessoal pensa, por que não vamos gastar também? A gente tem esse problema que é grave, que é não cuidar do rombo fiscal. E não existe nenhuma sinalização. É tudo aumentar imposto. E a gente já paga uma carga tributária muito grande. E se fosse um lugar de custo-benefício, pelo serviço que a gente tem, aqui seria o pior investimento do mundo. Quem tem condição de pôr o filho em escola particular, põe porque a pública é uma droga. Quem
tem condição de pagar plano de saúde, paga porque a saúde pública é ruim. Segurança, você não tem. Tem gente que tem condição, paga carro blindado, paga segurança. Então você paga 2 vezes. Assim, o rico paga 2 vezes. O pobre não paga 2 vezes, mas também não recebe. Mas então tá no sufoco, isso é lamentável, sim. Então essa coisa. E outra coisa que é um erro histórico do PT, a gente teve o Odebrecht, a gente teve os irmãos Wesley, a gente teve Ike Batista, teve tudo. Qual que foi? Foi a política dos supercampeões. O governo falava assim, Ike Batista, vamos aqui, vamos fazer a super empresa de vários setores. Deu errado. E agora, de novo, eles estão pegando muitos bilhões para fazer isso. Em economia, muita gente fala subsídio. Subsídio, o que significa? Tem gente que fala subsídio. Ou subsídio, também pode falar. Eu não sei qual que é o certo. Não, tem que ter 2 S. Mas a questão que eu estou falando é o seguinte, que quando eu dou ajuda, eu vou dar ajuda para comprar carro. O que está falando? Que quem não compra carro, então você tem várias pessoas que ganham menos, né? O cara, por exemplo, que trabalha na faxina, a pessoa que trabalha como assessorista, a merendeira da escola, vários. Eles vão pagar mais imposto para ajudar esses, que vai para a indústria. Então, quer dizer, você está falando por que esse setor tem que ser beneficiado?